E amados irmãos, hoje, especificamente, o primeiro domingo do ano, nós estaremos começando uma nova série aqui na nossa igreja. E no ano passado nós tivemos algumas séries, né? A série no livro de Neemias, nós tivemos a série no livro de Jonas. E esse ano especificamente nós vamos iniciar o ano, todo o mês de janeiro, uma parte do mês de fevereiro, pregando sobre o Sermão do Monte, o maior sermão do mundo. Então está aí como tema principal o maior sermão do mundo, não que o pastor Fernando vai pregar, mas o maior sermão do mundo é o que Cristo Jesus pregou. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos os evangelhos, o evangelho de Mateus, especificamente o capítulo 5, 6 e 7, que narra o Sermão do Monte. Nós temos também Lucas, que narra trechos do Sermão do Monte, porém, especificamente, com riqueza de detalhes, Mateus, ele coloca ali as palavras de Jesus. E na noite de hoje, você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos começar então a exposição do Sermão do Monte e a aplicação para a nossa vida. Por se tratar de um texto prático, por se tratar de um texto entendível, onde Cristo falou com o povo, lá no monte, na Galileia, e continua falando até hoje aos nossos corações. Hoje nós vamos meditar Mateus no capítulo 5, no verso 1, no verso 2, no verso 3 e no verso 4. Encerrando então o verso 5 sobre as bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus. E no mês de dezembro nós tivemos o privilégio, nós tivemos a oportunidade de aprender mais sobre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre a sua vida na terra, sobre os milagres que ele fez. Nós vimos o propósito do porquê que Jesus nasceu, para nos dar vida. Então o mês de dezembro foi completamente oportuno para aprender mais sobre a história de Jesus. E agora nós vamos aprender sobre os feitos de Jesus, sobre as suas falas, sobre os seus ensinamentos, sobre a prática de servir a Cristo e como nós podemos aplicar isso na nossa vida no tempo de hoje. Então, por gentileza, não fechem as suas Bíblias, continue com elas abertas ou ligadas para acompanhar o texto, o que a Bíblia diz. E o mais importante de tudo isso é entender que a verdade é o que nos liberta de nós mesmos. Conhecer as Escrituras é o que nos liberta de nós mesmos. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. No ano passado nós iniciamos um projeto de leitura do Novo Testamento e algumas pessoas da nossa igreja concluiu a leitura do Novo Testamento no ano passado ainda. Com 3 meses de leitura foi possível ler todo o Novo Testamento. E aí, no dia 1º deste ano, nós começamos a leitura de toda a Bíblia. O Antigo Testamento partindo-se do Gênesis. Qual a finalidade disso? Aprendermos mais sobre o Senhor. Ter tempo de comunhão e de relacionamento. É um privilégio. Se você não começou esse plano, se você não recebeu aquela mensagem que eu envio, por gentileza, me comunique que eu posso compartilhar e ainda dá tempo. Em torno de 15 a 20 minutos todos os dias. Neste ano de 2026, se você dedicar 15 a 20 minutos diário, você vai conseguir ler toda a Bíblia ao longo do ano. E conhecer com riqueza de detalhes aquilo que Deus fala aos nossos corações. Nós vamos aprender nessa noite, através do Sermão do Monte, que é o cumprimento da profecia de Isaías no capítulo 61. Nós vamos aprender nessa noite que Cristo, em Lucas, no capítulo 4, ele diz que ele é o cumprimento de Isaías. E só é possível sabermos disso quando nós lemos as Escrituras. Quando aprendemos, e é o que eu sempre digo aqui, nós vamos ler a Bíblia não é um livro fácil de ser lido. Tem ali algumas dificuldades, mas é por isso que nós temos uma igreja, uma comunidade, um pastor, para poder nos instruir no momento das dúvidas. Pastor, eu não entendi esse texto, o senhor pode me explicar? Por mais que hoje nós tenhamos o ChatGPT, nós tenhamos o YouTube, várias outras coisas, o pastor ainda tem a sua serventia para poder servir os irmãos, trazendo clareza e entendimento do que de fato a Bíblia diz. Então eu convido a você a investir tempo com o Senhor na meditação da palavra, partindo do Gênesis, lendo todos os dias, tendo um tempo devocional. Não negocie isso com ninguém. Invista o que você tem de melhor nessa vida, que é o seu tempo, ao Senhor, que é a quem de fato você tem de melhor na sua vida. Amém? Mateus no capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte
Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E Jesus disse, verso 3, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pode ser que na sua Bíblia esteja assim, abençoado os pobres em espírito. Abençoados, o termo substituindo a bem-aventurança, que nós vamos ver também nessa noite, que vem da mesma raiz do grego, makarios, abençoado, plenamente feliz, bem-aventurado. No grego é uma palavra só, makarios, que dá a definição, mas que no português nós podemos aplicar com palavras diferentes, com o mesmo entendimento. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor por esse tempo de culto, por esse tempo, ó Deus, de celebração ao Teu nome. O Senhor é o principal convidado aqui nessa noite. Nós já oramos, já louvamos, nós já lemos a Tua palavra e pedimos que nesse momento o Senhor venha falar conosco, venha transformar o nosso coração. Venha, Senhor Jesus, nos dar uma experiência completamente diferente da que já tivemos em toda a nossa vida. E que possamos sair daqui dessa noite impactados pela Tua palavra. Impactados, Senhor Jesus, pelo Teu favor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Fala, Senhor Jesus, com cada um de nós. E não permita que saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos. Assim eu te oro agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, Mateus, no capítulo 5, ele narra o Sermão do Monte. Jesus, nós vimos nos capítulos anteriores que fala da sua genealogia, fala do seu nascimento, fala também do seu batismo, fala da sua peregrinação no deserto. Quando chega no capítulo 5, começa então Mateus a descrever sobre a sua pregação no monte. O que acontece? Jesus, ele já tinha curado muitas pessoas, Jesus, ele já tinha começado a se tornar famoso. Muitas pessoas já conheciam Jesus pelos seus feitos, muitas pessoas já conheciam a Jesus pelos milagres que ele estava realizando no meio daquele povo. E aí muitas pessoas começaram a segui-lo. Em determinado momento, ele sobe ao monte e olha para toda aquela multidão, se assenta e tem um entendimento. Agora eu preciso instruir essas pessoas. Eles se chegaram até mim com o desejo de conhecer o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma, e de fato o Jesus que nós servimos faz todas essas coisas. Mas esse Jesus, ele preza pelo ensino, ele preza por, de fato, nos libertar do que de quem de fato nós somos. Esse Jesus, ele não quer somente curar a sua doença. Esse Jesus, ele não quer simplesmente restaurar o seu casamento. Esse Jesus, ele não quer só abrir uma porta de emprego para você. Esse Jesus, ele não quer tirar aquela angústia que está dentro de você, somente isso. Ele não quer somente ser um instrumento de bênção na sua vida temporária. Esse Jesus, ele quer ser um instrumento de bênção eterna. Ele é um instrumento de bênção eterna sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, quando ele decide se assentar no Monte das Oliveiras, no monte lá na Galileia, para poder sentar, para ensinar todo aquele povo, ele está dizendo para todos nós assim: eu me preocupo também com a transformação de quem vocês são. Pode ser que nós tenhamos nos achegado a Cristo por um interesse em algo de fato que precisamos muito. Porque quando precisamos muito de um trabalho, quando precisamos muito de um milagre dentro da nossa casa, na restauração de um casamento, na restauração do relacionamento com os nossos filhos, numa cura de uma doença que os médicos diagnosticaram que não tem cura, nós recorremos a Cristo. E não é errado fazer isso. Errado é quando recebermos isso, nós esquecermos desse mesmo Cristo, que nos livrou no momento de angústia, mas que no momento da bonança, onde tudo está fluindo perfeitamente bem, nós voltamos a seguir conforme a nossa própria vontade. Algumas curiosidades que eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre o Evangelho de Mateus, que quando ele escreve o seu Evangelho, é especificamente direcionado para o povo judeu. Há uma diferença na escrita de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Quem já leu esses 4 evangelhos vai notar algumas diferenças na linguagem, na expressão, a maneira, as palavras que são utilizadas.
exatamente para alcançar um povo específico, porém sem excluir outros povos. E quando ele escreve para os judeus, é porque há algo intrínseco dentro do texto que nós precisamos estar atentos para poder observar. O povo judeu tinha e tem até hoje Moisés como a sua principal referência aqui nessa terra. A referência suprema dos judeus aqui na terra é Moisés. A representação humana para eles é Moisés. O povo de Israel é a representação de Deus no Antigo Testamento. Moisés, por um determinado tempo, foi a representação de Deus para o povo de Israel naquele tempo. Quando Mateus escreve os relatos sobre a vida de Jesus, que eu narrei para vocês no início da mensagem, ele faz um paralelo com tudo aquilo que Moisés e o povo de Israel viveu. O que Mateus está querendo trazer para aquele povo nas entrelinhas? Está querendo dizer para eles de que Jesus Cristo, ele é o novo Israel. Que Jesus Cristo é o novo Moisés. O primeiro Moisés e o primeiro povo de Israel, eles falharam. O primeiro Israel e o primeiro povo não conseguiram completar todo o propósito. Mas o Cristo na qual nós servimos fez a obra completa, como Filipenses no capítulo 1, no verso 6 nos diz, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Quem começou a boa obra? O próprio Cristo, que foi quem completou essa obra. Quando eu olho para o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, eu vejo a genealogia, mostrando que o Cristo vem da mesma genealogia de Moisés, vem de Abraão. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o povo de Israel foi levado para o Egito. Jesus foi levado também para o Egito. Eu vejo nos relatos dos evangelhos que Jesus, quando bebê, foi perseguido para ser morto. Assim também aconteceu com Moisés no Antigo Testamento. E quando eu olho, Jesus ele cresce, ele teve toda a sua liberdade, e Jesus ele passa pelo batismo, nas águas. Ele se batiza, João Batista estava batizando, ele olha então e diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio Cristo diz assim: sim, mas eu quero me batizar assim como você está fazendo com os outros, para se cumprir o que está nas Escrituras. No Antigo Testamento, o povo de Israel não tinha o hábito de se batizar, mas necessariamente eles passaram por meio das águas, simbolizando o batismo, quando saíram do Egito a caminho da terra prometida. Após o batismo, nós vemos Jesus sendo impelido ao deserto, sendo levado ao deserto. Após a travessia ao Mar Vermelho, nós vemos o povo impelido ao deserto, passando pelo deserto. Foram tentados no deserto por 40 anos, na região de Cades Barneia. Aquela região onde era possível se atravessar com aproximadamente 6 meses de caminhada. Eles ficaram 40 anos por desobediência. Somente 2 herdaram a terra prometida. Jesus, ao passar pelo batismo, vai ao deserto para ser tentado. Foi tentado de todas as formas por Satanás, mas foi aprovado. Obreiro aprovado. Então, quando Mateus escreve o seu evangelho com essa riqueza de detalhe, ele está dizendo assim para os judeus: observem, esse Cristo é a perfeita representação de Deus nessa terra. Esse Cristo é o verdadeiro Deus representado nessa terra. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele não é só a imagem e semelhança de Deus, ele é o próprio Deus. É esse Cristo que pode todas as coisas. É esse Cristo que pode livrar você de uma angústia que ninguém pode explicar. Que o mundo tem dito que é ansiedade e depressão. Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, a palavra de Deus nos diz que há um vazio dentro do homem que o próprio Deus plantou, para que o homem possa entender que sempre haverá necessidade da eternidade. E quando eu olho para esse Cristo, eu fico cada vez mais apaixonado por todos os ensinamentos que Ele nos deu. Quando eu olho para todas essas evidências do Antigo Testamento, o Novo Testamento, um livro como a Bíblia que levou 1500 anos para ser escrito, um livro que tem completa concordância do Novo com o Antigo Testamento,
Mente humana nenhuma seria capaz de construir fatos tão completos como esse. E Mateus, de maneira detalhada, continua narrando o que Jesus fez ao subir então no monte. O verso 1 ele diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou. E os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Nesses dois primeiros versículos eu consigo enxergar dois tipos de pessoas que se aproximam de Jesus. E nessa noite eu gostaria de saber, é retórica essa pergunta, mas você pode se perguntar, qual dessas pessoas você se enxerga? A primeira delas são a multidão. O texto diz que, ao ver a multidão, Jesus se assentou. Havia uma multidão em volta de Jesus. Ele sobe ao monte e se assenta. A multidão estava atrás de Jesus, esperando o que ele poderia oferecer a eles. Aquela multidão chegou-se até Jesus pensando: hoje os meus problemas serão resolvidos. E sim, de fato, Jesus pode resolver e sanar todos os problemas. A palavra de Deus diz que ele é onipotente, ele tem todo o poder. A cura que você às vezes tanto espera, ele pode liberar sobre a sua vida nessa noite. A porta de emprego, pode chegar uma mensagem no seu celular agora. Ele é capaz de fazer. Mas como foi muito bem dito por mim no início, ele não quer só isso, um bem-estar para essa vida. Jesus ele te convida a ser discípulo dele. O outro aspecto que o texto nos mostra são os discípulos. Nós vemos a multidão que se aproxima de Jesus para saber o que Jesus pode fazer por eles. E nós vemos os discípulos que se aproximam de Jesus para saber como podem ser semelhantes a Jesus. Porque quando você se torna semelhante a Cristo, todas as demais coisas são secundárias na sua vida. Todas as demais coisas deixam de ser prioridade. Ele poderia simplesmente ter escrito no texto que muitas pessoas se aproximaram e Jesus foi ensinar. Mas Mateus decidiu, de maneira inspirada por Deus, colocar essas duas classificações, multidões e discípulos. E hoje, eu não sei qual foi a maneira que você chegou aqui. Simplesmente fazendo parte de uma multidão que só espera uma bênção do Senhor. E a boa notícia para você é que essa bênção Ele pode te dar. Sem problema algum. Ou você veio com o intuito e agora Deus tem ministrado no seu coração. Que Ele quer te chamar de filho. Ele quer te chamar de discípulo. Ele quer que você caminhe com Ele. Ele quer que você seja semelhante a Ele. Independente do que você viveu nos anos passados. Independente do que você tem vivido agora. E certamente você pode começar a imaginar, mas eu já cometi tantas falhas. Eu já fiz tanta coisa de errado, eu já sofri tanto. Tantos problemas eu já passei, que eu não sei se seria capaz de Jesus me receber de braços abertos. E eu digo para você, nessa noite, com toda certeza, se você está aqui, é porque Cristo te atraiu para que você possa decidir se tornar um discípulo dele. Depois que todos estavam sentados admirados com Cristo, esperando Ele falar, todos com as orelhas viradas, em silêncio, esperando a voz do Senhor, Ele começa proclamando então o seu esboço, a sua pregação. São 3 capítulos que Jesus prega, extraordinários. E o detalhe de tudo isso é que, se você quiser saber o que vai ter no domingo que vem, é só ler o texto. E a primeira bem-aventurança, a primeira bênção que ele diz no verso 3 é: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Observa que há aí uma definição no texto que nos diferencia, que por muitas vezes a gente não tem um entendimento de enxergar e compreender o que o texto está de fato dizendo. Porque na sociedade que nós vivemos, nós temos o hábito de dizer assim:
Quem já ouviu essa expressão? Compartilhe comigo aqui. A fulana é pobre de espírito. Quem já ouviu essa expressão alguma vez? E essa expressão é uma expressão o quê? Pejorativa. Fulano é pobre de espírito. Ou seja, não tem nada a acrescentar. É uma pessoa que dentro do seu coração só tem coisas ruins. E se nós passarmos despercebidos nesse texto, nós vamos achar que o texto está dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, que é uma condição. Não, o texto está dizendo bem-aventurados os pobres em espírito. Mas pastor, o que quer dizer isso? Primeiramente eu quero dizer para vocês o que é uma pessoa pobre. No nosso mundo voltado, cercado pela economia, pelas finanças, nós identificamos uma pessoa pobre, é aquela que necessita de doações financeiras, que necessita de uma cesta básica, que necessita de uma muda de roupa. Quando uma pessoa pobre chega até nós para pedir alguma coisa, imediatamente nós identificamos essa pessoa. Imediatamente a gente sabe reconhecer se essa pessoa de fato é uma pessoa pobre. Quando o texto diz que bem-aventurado, pobres em espírito, são aqueles que reconhecem que não tem nada e que Cristo pode lhes proporcionar todas as coisas. Mas pastor, eu já conquistei uma condição financeira muito boa, o senhor não me conhece, o senhor não faz ideia, eu estou aqui na América há muitos anos e eu já conquistei uma boa condição financeira, eu tenho plena convicção que eu posso viver o resto da minha vida com o dinheiro que eu juntei. Mas para isso eu preciso morrer em 3 dias. Pastor, eu já tenho casas, eu já tenho apartamento, eu já tenho imóveis. O que é tudo isso diante do Senhor Jesus? O que é toda essa riqueza quando nós estamos passando por uma aflição, aonde médicos não dão solução, aonde pessoas não podem nos ajudar? O que é toda essa riqueza quando um filho não está nos caminhos do Senhor? Para que serve todo esse dinheiro quando nós não temos saúde? Para que serve todo o dinheiro do mundo se nós não temos a verdadeira paz de espírito? Eu conheço sim muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas que são ricos em espírito por serem autossuficientes, mas pobre em espírito em reconhecer que precisa de todas as coisas vindas do Senhor. O Senhor quer que nós nos apresentamos diante da presença dEle, reconhecendo que Ele é tudo na nossa vida. E para isso tem 2 textos na Bíblia, que são um dos mais conhecidos de toda a Escritura, e que são aplicados da maneira errada. Um é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E eu quero perguntar aqui para os irmãos com toda sinceridade: quem aqui sente falta de ter um jatinho particular? Eu creio que todos aqui nessa noite. Caso algum irmão tenha, me empresta, por favor. E por que cada um de nós vamos ter a falta de algo, se o texto está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O termo em inglês é apropriado para isso, que diz que o Senhor é meu pastor e this is enough. E isso é o suficiente. O Senhor é o meu pastor e todas as outras coisas não importam mais. Isso para mim é o suficiente. Não é que nada nos faltará. Quando João Ferreira de Almeida, o padre que traduziu a primeira Bíblia para o português, coloca esse texto, foi com base no entendimento dele, do hebraico transliterado para o português, traduzindo para o português. Mas hoje, quando estudamos com mais riqueza de detalhes, percebemos que vai nos faltar algumas coisas em alguns momentos. Mas quando nós temos Deus no centro da nossa vida, isso é o suficiente para nós. E o segundo texto conectado a esse é Mateus, o capítulo 6, no verso 33, que diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e... mais uma vez, em alto e bom tom, e... O texto não diz isso. Há um artigo definido no texto que diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque se todas as demais coisas forem acrescentadas, eu estou fazendo jus ao que o Salmo 23, de maneira errônea, estava nos ensinando. Porque o Senhor, Ele pode ser o nosso pastor, Ele é o nosso pastor.
E muitas coisas nos faltam. Às vezes falta no final do mês a inteira para o aluguel. Às vezes falta no início do mês a matrícula da escola do filho, da escolinha, e você pensa, como eu vou fazer? Eu vou ter que tirá-lo. O que o texto está dizendo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas são? Aí precisamos ler o texto, no verso anterior, do verso 25 em diante, que diz, observem as aves dos céus, não semeiem, não fiam, mas não lhe faltam alimento, nunca, porque o Senhor proporciona. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu quanto um deles. E ele complementa dizendo da seguinte forma, o que comer, o que beber e o que vestir, essas coisas é promessa de Deus para a nossa vida, quando priorizamos o reino de Deus. Mesmo quando priorizamos o reino de Deus, quando somos bem-aventurados, passamos por diversas dificuldades nas nossas vidas. Bem-aventurado, o pobre espírito, é aquele que tem a humildade interior de reconhecer a sua limitação diante de Deus. Um pobre em espírito é o ser humano que reconhece que precisa se achegar a Deus, porque ele é tudo o que ele precisa. Pobre, necessitado de todas as coisas que Deus pode proporcionar, é reconhecer que depende totalmente de Deus. E o detalhe final dessa parte do texto é isso, que vocês só podem desejar estar cheios de Deus quando entender que precisa estar vazios de você mesmo. Um copo completamente cheio, é impossível você acrescentar algo sem que venha transbordar. Você precisa se esvaziar. No mundo corporativo, nos treinamentos, por 10 anos eu trabalhei e a frase que eu mais ouvia quando chegava nos treinamentos é: se você chegou aqui com o copo cheio, é o momento de esvaziar. Venha aberto a absorver, a aprender mais coisas. O Senhor quer que você se apresente diante dele com um copo vazio. E pela fé ele é capaz de encher. E se você deseja estar com o seu copo cheio do Espírito Santo de Deus, abra o seu coração genuinamente para ele. E eu te garanto que de fato isso será o suficiente para a sua vida. Você estando cheio da presença de Deus, isso será o suficiente. Você estando cheio da presença de Deus, de mais nada você terá falta. Mateus no capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, é um paralelo com Isaías capítulo 61. Lucas é a complementação no capítulo 4. Quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a conectar os textos e ver que eles se complementam, narrando uma história do início ao fim, apontando para o único Cristo, o nosso Salvador. O que Cristo está dizendo nas bem-aventuranças é o que está lá em Isaías, no capítulo 61, no verso 1 e no verso 2, na parte A. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías está profetizando que um homem falaria isso. Jesus está dizendo isso de maneira clara no Sermão do Monte. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres de espírito. Isaías, que escreveu isso 700 anos atrás, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Senhor. Ele está dizendo que eu vou pegar as boas novas para aqueles que têm um coração quebrantado. Antes de conhecermos a Cristo, nós mesmos resolvemos todas as coisas de acordo com a nossa vontade, do nosso jeito. Nós tomamos as nossas decisões, mas nós somos responsáveis também pelos nossos próprios sentimentos. Alguns desses sentimentos que muitas vezes as pessoas não suportam e buscam alternativas que não são bíblicas.
Mas outras pessoas com encontro genuíno, quando tem um encontro genuíno com o Senhor, busca genuinamente a face do Senhor. E brevemente eu gostaria de compartilhar com vocês o testemunho do Dr. Stanford, que viveu no século XIX aqui em Chicago. Moody, um grande pregador, veio fazer uma conferência nos Estados Unidos pregando o Evangelho. E aquele doutor, aquele advogado, foi assistir Moody e se converte ao Senhor. Se vocês pesquisarem, isso é um fato verídico que aconteceu em Chicago em 1845 aproximadamente. Nesse período que Moody veio pregar, teve um grande incêndio em Chicago. E todas as instalações, quase todas as instalações do doutor Stanford pegaram fogo e ele perdeu quase todo o seu patrimônio. Menos de um ano depois, o filho dele, de 4 anos de idade, foi acometido de uma grande doença e veio a falecer. Ele era casado, tinha 5 filhos, um homem e 4 meninas. Depois daquele tempo de angústia, ele decide então comprar uma passagem, fazer uma viagem junto com toda a família. No momento da embarcação, teve um imprevisto, ele teve que voltar, a esposa dele embarca no navio com as 4 filhas. Esse navio sofre um naufrágio, morre as 4 meninas e a esposa dele manda uma carta assim para ele: estou salva, mas sozinha. Ele monta no navio, compra uma passagem para se encontrar com a sua esposa. Enquanto aquela embarcação estava passando próximo a onde aconteceu o naufrágio, o capitão do navio era amigo dele e por um determinado tempo ele diminuiu a velocidade naquele navio. E aí então, Deus falou profundamente ao coração daquele homem, com a canção que vocês vão ouvir aqui agora, sendo ministrado pelo pastor Lielson. Si paz amas doce, eu pude desfrutar. Se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus, meu Senhor, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Todos juntos. Sou feliz Com Jesus, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, sou feliz com Jesus.
meu Senhor. Pastor, como pode viver feliz no momento de profunda angústia com o que eu estou passando na minha vida nesse momento? Eu não estou dizendo que você não pode ter um momento de tristeza. Sim. Um momento de lamento. Sim, nós podemos, mas nós devemos viver uma vida de alegria genuína no Senhor. A alegria que Cristo nos oferece não é momentânea, é um estado de contentamento que o mundo não conhece. Que só quem está em Cristo Jesus é capaz de construir uma canção como essa, mesmo após ter perdido seus 5 filhos e perdido seus bens nessa terra. Certamente, ele teve o seu momento de tristeza, o seu momento de dor, mas o seu estado principal era de contentamento no Senhor, de saber que um dia estará novamente unido com eles. Se por algum momento você tem se sentido decepcionado, esteja lamentando, há tempo para todas as coisas. Há inclusive um livro na Bíblia que são só sobre lamentações de Jeremias. Poucos capítulos, poucos momentos deve ser de lamento. E muitos momentos de contentamento no nosso Senhor. O verso 4, a Bíblia nos introduz o texto dizendo que bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O choro que o texto está dizendo é a consequência do reconhecimento de que nada somos sem o Senhor. E nós de fato precisamos rasgar o nosso coração. Contradizendo do que o mundo diz, que homem não chora, diante do Senhor nós precisamos rasgar as nossas vestes e chorar, clamando pela presença dEle. Assim então seremos bem-aventurados diante do Deus que nós servimos. O próprio Isaías, no capítulo 61, no verso 2 e 3, diz que Cristo foi enviado a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqueles que choram serão chamados carvalhos de justiça. O que são carvalhos? Árvores densas, bem resistentes, que levam anos e anos para ganhar uma boa estatura e força, mas são rígidas, feitos para construir embarcações. Nós seremos carvalhos de justiça nas mãos do Senhor quando rasgarmos os nossos corações e declararmos que somos dependentes dEle. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra prometida, a nova Jerusalém. Os mansos de coração. E eu vejo que a mansidão é uma das características do fruto do Espírito, de Gálatas, do capítulo 5, verso 22 e 23. Há uma lista dos frutos do Espírito. Uma delas é a mansidão. E hoje o que o mundo tem praguejado, olho por olho e dente por dente. Fulano fez isso com você? Não, você vai ter que ir lá e fazer a mesma coisa. Ciclano agiu dessa maneira, você vai ter que ir e resolver. Não! Cristo nos chama para ser reconciliadores, mansos. Há um livro na Bíblia exclusivo explicando sobre mansidão. O livro de Filemão. Paulo sendo manso, Onésimo sendo manso e o próprio Filemão. Manso em pedir perdão, manso em aconselhar, resolver o problema e manso em perdoar. Nós precisamos praticar a mansidão. E aqui o texto não está dizendo em ser bobo, besta, em deixar tudo para lá. Não, mas agir com o Espírito do Senhor, em espírito de oração. Como 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o verso 17 nos narra.
Que nós precisamos estar a todo momento em espírito de oração para que as nossas atitudes sejam mansas como a do Senhor. Então observe que quando Jesus ele começa a pregar e falar dessas características, são características dele, que ele compartilha conosco. As bem-aventuranças são características de Cristo que ele quer compartilhar com todos nós. Nós vimos aqui a primeira delas, nos instruindo que os pobres em espírito. Jesus, antes de ser pregado na cruz, ele reconhece a grandeza do Deus Pai. Ele, em forma de homem, reconhece a grandeza de Deus. Se entrega por todos nós. Eu vejo com riqueza de detalhes que Jesus, quando necessário foi, chorou. Chorou. E nós vemos que o Jesus que nós servimos, ele é manso, humilde. E esse Jesus manso está aqui nessa noite para te receber de braços abertos. Para dizer para você que a cura que você veio esperando nessa noite, ele pode liberar sobre a sua vida. O emprego que você precisa, as portas podem ser abertas por ele. Até mesmo a restauração do seu casamento pode ser realizada. A união da sua família. Só que mais de tudo isso, ele quer que você se torne um discípulo dele. Ele não te trouxe aqui nessa noite meramente para você fazer parte da multidão, para saber o que ele pode te oferecer. Ele te atraiu aqui nessa noite para te convidar a ser um discípulo dele. E se ninguém nunca fez esse convite para você antes, nessa noite você terá a oportunidade de receber esse convite de mim. Pode ser que por muito tempo você tenha participado da igreja como a multidão. Pode ser que você conheça Jesus de longe, só vendo, só ouvindo falar. Mas hoje Jesus te atraiu nessa noite para te convidar a conhecê-lo face a face, a ser discípulo, a ser imagem de fato e semelhança. E se você deseja nessa noite tomar essa decisão, faz um sinal com a sua mão que eu irei orar pela sua vida. Esse é um convite que pode ser a primeira vez que você recebe, mas também a última. Sem nenhum tipo de apelo, mas eu jamais poderia deixar de pregar uma mensagem como essa e convidar você a ser discípulo de Cristo. A se render, a chegar pobre em espírito diante dele e declarar: eu preciso totalmente do Senhor. Se você já é um discípulo, se fortaleça. Louvamos e bendizemos pela sua vida. Mas se você percebeu através da mensagem dessa noite que você precisa se tornar um discípulo, se relacionar mais, essa é a sua oportunidade. Eu irei orar pela sua vida e nós, como igreja, iremos caminhar juntamente com você. Antes de orar, eu quero compartilhar breves 4 lições que eu tiro de dentro desse texto. A primeira delas, de maneira bem específica, é que seja um discípulo de Jesus e não apenas mais um nas multidões. O segundo ponto, um pobre em espírito reconhece que depende totalmente de Deus. Às vezes você pode mentir para mim, para sua esposa, para quem quer que seja. Mas a palavra de Deus diz que o Deus que nós servimos, o Espírito Santo, esquadrinha o seu pensar. Ele te conhece melhor do que você mesmo. O que Ele quer de você é a sinceridade para Ele. O terceiro ponto é que o choro que Deus abençoa é o que nasce do quebrantamento. Não somente um choro de remorso, mas o que nasce de um quebrantamento transformador. E o quarto e o não menos importante é que persevere. Sendo um discípulo, persevere para herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Fecha seus olhos nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. E por mais uma vez eu quero dizer, está toda a igreja com os olhos fechados nesse momento. E por mais uma vez eu quero dizer,
Pode ser que você chegou nessa noite somente fazendo parte da multidão. E hoje você quer tomar a decisão para se tornar um discípulo. Faça uma oração sincera ao Senhor nesse momento. Faça um sinal com a sua mão, que eu irei orar pela sua vida. Eu irei interceder por você, amém. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém aqui nessa noite que deseja se tornar um discípulo de Cristo e não meramente fazer parte só da multidão? Se você deseja, faz um sinal com a sua mão, eu irei orar pela sua vida nesse momento. Eis que tua porta e bato. O Senhor está batendo na sua porta nesse momento e está dizendo, faz um sinal com a sua mão. Faz um sinal decidindo, tomando atitude de ser um discípulo genuíno de Cristo e não meramente mais um na multidão. Nós iremos orar pela sua vida. Querido Deus maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo maior sermão do mundo que foi pregado, que tem nos ensinado a ser como verdadeiros discípulos. Nesse momento, Pai, eu glorifico o nome do Senhor, porque uma pessoa decidiu, declarou, ó Pai, publicamente se tornar discípulo do Senhor e não somente fazer parte de uma multidão. E eu me emociono muito, Senhor, diante disso, porque é a melhor decisão que essa pessoa pode tomar na vida dela. E o que o Senhor espera de nós é isso, uma atitude para seguirmos a Jesus como discípulos dele. Então nessa noite, Pai, que essa pessoa tomou genuinamente essa decisão, que o Senhor possa sustentá-la e que nós como igreja possamos caminhar juntas, instruindo a Deus à luz das Tuas palavras, para que possamos de fato sermos discípulos diante da Tua presença. E se por acaso, ó Deus, tem mais alguém aqui que está se sentindo um pouco envergonhado, intimidado, que essa pessoa não faça como Nicodemos, que ficou escondido de longe. Não. Que essa pessoa tenha coragem nesse momento de se declarar um discípulo do Senhor genuíno. Em nome de Jesus, Pai. Queremos viver genuinamente, Pai, o quebrantamento, Pai, na Tua presença. Esse é o primeiro culto do ano de 2026. E eu estou profundamente emocionado, Pai, porque uma pessoa decidiu. E eu peço que o Espírito Santo do Senhor continue, ó Deus, conduzindo essa igreja, conduzindo, ó Pai, essa família, e que possamos caminhar cada dia mais e mais para o centro da Tua vontade, Pai. Eu oro agora por todos que me ouvem, seja aqui presencialmente, seja online, Pai, para que essas pessoas possam viver de fato uma vida digna do Senhor, mesmo em meio ao caos, às aflições, que elas possam ser felizes genuinamente no Senhor, tendo a plena convicção de que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, Pai. Abençoe a nossa semana, que seja uma semana repleta da Tua presença, que seja uma semana cheia, Senhor Jesus, do Teu Espírito Santo, que seja uma semana, Deus, de conquistas materiais, mas principalmente, Pai, de conquista espiritual, no nome santo de Jesus, Deus, e que o amor de Deus Pai, que a graça do soberano Filho e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Amém. Aleluia, Senhor. Deus te abençoe, meu amado. Não vá embora sem me dar um abraço. Aproveita o momento ali no final para comer um salgadinho, tomar um refrigerante, ter um tempo de comunhão, conversar com os irmãos, se relacionarem. Desfrutem desse momento ali no final também. Que Deus abençoe a sua semana. Tua alegria é
dono dos meus dias és, meu rei, minha canção. É o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto um monte